Fala, galera. Vamos acompanhar aí a turma do debate analisando o jogo entre Corinthians e Flamengo. No lance do gol da vitória do Flamengo sobre o Corinthians, o time paulista reclamou que a arbitragem inverteu uma cobrança de lateral. A turma analisou o lance polêmico. Vamos ver aí a opinião dos comentaristas. Deixa eu falar uma coisa pra você, vou escrever aqui, Eu tava esperando uns pagamentos aí que não aconteceram. Foi só isso. Esperando pagamento? Cobrança da Caruda. Vai, Ronaldo, receba. Ao vivaço. Já que você trouxe esse assunto à tona. Ele tá na fila. Eu vou escrever aqui, ó. Cavadinha não. Cavadinha não. Cavadinha não. Ele não vai, não. Cavadinha, eu pedi tanto um pênalti aqui, agora eu também não quero mais pênalti, não. Os caras fazem essa nhaca que estão fazendo aí, eu não quero Eu mais avisei, pênalti nem sempre é garantia de gol. Ainda mais se for o Yuri, né? Que perdeu contra o Palmeiras, perdeu contra o Flamengo. Fez contra o Inter, infelizmente. Contra o Inter ele fez 3, Fez, 4, 5. Ainda bem que não joga que tá suspenso 3. Para por aí. Não, fez 4. Marco Aurélio Cunha. Eu não sei se você ficou inspirado com o final de semana, com o que já viu na rodada do Brasileirão, se já se recuperou da maca, já que geralmente os médicos acompanham, não saem de maca. E aí, doutor? Boa tarde. Boa tarde, Renata. Fui me recuperar lá em Florianópolis. Que menino. Pai, né? E foi a primeira vez, Ronaldo. Foi a primeira vez que eu vi uma cavadinha rasteira. Eu nunca vi uma cavadinha rasteira. Foi a primeira vez. Mas eu sou fã do Yuri Alberto e Leva espero pra que melhore. casa. Eu levo. Eu queria ele no meu time. Opa! Eu só tô vendo daqui. O que é isso, João Pedro Sgarbi? Boa tarde pra você. Tá diferente. Tudo bem, Rê? Um beijo pra você, meus amiguinhos. É um presente pro Ronaldo. Se ele quiser dar uma cavadinha aí durante a semana, também tá aqui pra ele. Pode ser uma Posso dar pra você aqui, Olha, é Ronaldo? dourada, hein? Você vai fazer o quê, bebê? Dá a pá pra você. Você escutou. Você Lá escutou aqui, ó. ele, Deixa lá tipo, pode ser ele. Mas é pra deixar aqui no escritório dele, então. Deixa eu deixar aqui, ó. Olha, pra lembrar que isso não pode ser feito. Aqui, ó. Eu não falei. Você é o Juventrica mais querido desse falei. mundo. Você falou. Mas tudo bem, você é menino novo, bebê. Deixa aqui. Pra você, tá? Deixa aqui no seu obrigado. escritório, né? Uma cavadinha sempre cai bem, né? Cuidado com o Eu tal vou de usar. utilizar. Essa é a do Rian Francisco, né? É, a do Rio Francisco foi dupla e bem sucedida Exatamente. duplamente. Eu vou usar, tá? Ulisses Costa, pra você aquele boa tarde. Que coisa, né, Ulisses? Que cavadinha sem sentido. Tá triste? Não, um abraço, boa tarde, Renato. Não, é que... Não vou ser oportunista, não sou oportunista. Eu acho que ele foi irresponsável na cobrança de pênalti, indiscutível. Mas ele é um cara que tá presente toda hora no ataque, enfiando bola, perdeu gols, ele tá voltando. E Yuri, quando tá voltando, é isso aí. Já ele engata uma sequência e faz um monte de gol. Isso é normal. Muito triste pra ele ontem, pro Corinthians, ontem que arrebentou o Flamengo no primeiro tempo. O Corinthians dominou totalmente o jogo, avassalador. Só que é o seguinte, Renata, você olha pro banco do Flamengo, esquece. Peça de reposição do Flamengo, o nível do elenco do Flamengo Eles é já altíssimo. começaram poupando. né? Não. Entrou com o time. O Pedro nem entrou. O Pedro nem entrou. Você tá me entendendo? E como o Chico tá incomodado, Renato, que todo mundo achou que ia tomar proveito da situação do Yuri, que foi responsável no pênalti. Foi responsável sim, bebê. Sim, senhor, mas é um jogador importantíssimo pro Corinthians e vai dar a volta por cima. O O Yuri que vai dar a fala, volta Edu por cima. Dracena, no vestiário, quando termina o primeiro tempo, que os companheiros falam para um jogador como o Yuri, que passou por isso, que fez uma escolha completamente errada? Renata, a gente procura dar força, até porque ele com certeza não queria fazer errado daquela forma. E como eu falei, o Yuri, ele já deu vários vitórias para o Palmeiras, ou para o Corinthians, e que você, de repente, você colocar um erro desse por culpa do Yuri, eu acho que não. Não, é da minha mãe, a culpa. Não. Ele fez o cavadinha gol, que ele bateu fez foi o a minha gol, mãe. ele fez o gol, e o jogador dentro do vestiário falou assim, ó, vamos lá, meu irmão. Não pode vacilar. Não posso fazer de novo, né? Mas vamos lá, irmão, vamos embora. Chico Garcia, você que constantemente me lembra daquela cavadinha do Robert Renan, foi eliminatória, né? O Inter não chegou a uma decisão de campeonato gaúcho por causa daquilo. E é terrível. Essa do Yuri é terrível, a do Memphis contra o Mirassol. Só que é no meio do contexto. Você tem pontos corridos, 38 rodadas. Mas nunca é legal o jogador, primeiro, tentar. Se ele faz, ele se consagra. Se não faz, vira um fiasco. O risco é muito grande. Boa tarde a todos. Se tá 3-0, você tá ganhando, 40 do segundo tempo, vá lá, agora 0-0 contra o Rossi, pegador de pênalti, não fazia gol há 4 meses, contra o Flamengo. Foi mal, foi muito mal, Yuri. Boa tarde, viu? Vou falar pouco, porque né, o Ulisses aqui achou que o programa... Né? Nossa, como Bom, é o ele se incomoda seguinte, eu não comigo, sei se foi o resultado mais importante, Inveja. porque todos são, mas foi o mais heróico. O Galo, com um jogador a menos, conseguiu vencer o Mirassol, um time super elogiado, sem o Hulk, não é a opção do São Paulo, no banco, aquela coisa toda. Everton, que alívio pro Atlético, que resultado providencial. Buenas, muchacho!
Buenas, muchachos. Pois é, o Atlético com um a mais não ganhava de ninguém, com um a menos ganhou, daí que era o menos provável, que a gente não acreditava muito aqui, porque o Mirassol é um time muito justo, 3 derrotas até o jogo de sábado, né, Renato? E o Atlético acabou conseguindo. Agora, nós vamos falar do assunto, né? O Yuri Alberto tá de brincadeira, né? Brincadeira, né? Um Pato versão 2 não me ajuda. E o Cruzeiro? Que isso, irmão? O Cruzeiro Tá na frente lá. azedou. Tá em O Cruzeiro segundo. azedou porque contra o Vasco, você perder para ter um próximo jogo contra o Flamengo, também lá no Rio de Janeiro, azedou. Só que quando eu olho para a tabela aqui, respondendo a quem está preocupado com o Cruzeiro, continua como vice-líder, 50 pontos. Mas sabe Ai, o que que saudade aconteceu, quando né? eu era vice, né? O problema tá aqui. O quê? Foi quando o Ulisses disse que o Cruzeiro ia ser campeão. A gente começou a se afastar. A questão é que a polêmica da cavadinha perdida e mal feita pelo Yuri Alberto reacendeu aquela velha questão. E aí, é melhor usar, não usar? É legal ou não o jogador bater um pênalti com cavadinha? Eu vou repetir, porque quem foi o grande cara do Flamengo na classificação da Libertadores? O Rossi. Aí o Yuri vai bater um pênalti diante do Rossi, que tá com a confiança lá em cima, que vem de uma sequência muito boa de defesas e tudo mais. E aí faz esse tipo de coisa. Vai surpreender um cara que tá preparado para pegar pênaltis. Não vai. Então, eu não sei como é que... Vocês aqui que já jogaram futebol, Obrigado. Edu, não é? joguei. Ronaldão, Garmin, Edu, Ronaldão. Garmin, jogador Porque na hora da decisão de você pensar Era bola. como eu vou bater um pênalti. Nós vimos há poucos dias, vocês me achincalharam que o Alan Patrick perdeu um terceiro pênalti, Imagina, a gente depois não de ter faz feito 2. Não, mas é isso, o cara tem que tomar uma decisão de como bater o pênalti. Como é que o cara, Edu, pensa numa cavadinha? Por que a cavadinha? Renata, por que cavadinha? Porque se ele erra batendo firme, né, no canto ou chutando para fora, é uma coisa. Agora, você cavar, e aí chama uma responsabilidade para si desnecessária. E aí essa pressão vai vir com certeza, ainda mais porque perdeu o jogo. Então, acho que ele sabe do peso, ele sabe da responsabilidade, só que agora ele vai ter que conviver com isso. Então, para mim, desnecessariamente trazer essa responsabilidade para si, né, Chico? Sabe que, eu não me lembro se foi depois da cavadinha do Memphis contra o Mirassol, mas o Yuri fez uma postagem, vocês vão lembrar, dizendo pra gente não se preocupar apenas com o nosso ego. Ele fez uma postagem nesse Verdade. sentido. E muita gente imaginou que fosse direcionado ao Memphis. Porque a cavadinha, ele é um recurso que eu acho plástico, maravilhoso. Zidane já deu em final de Copa do Mundo. Mas você tem que saber dar uma cavadinha. Você tem que ser Treinar também, né, Chico? muito competente. Você tem que ter treinamento, não é uma coisa tão simples. E segundo, o benefício disso, ele é só individual. Ah, ok, o Corinthians teria feito um gol, mas o Flamengo poderia ter virado e, sei lá... Qual é o benefício ali quando tá 0-0 de você fazer um gol e você chutar forte no canto? Seria o mesmo gol aconteceria. Então, quando você dá a cavadinha, a sensação que me passa é o seguinte: eu quero humilhar o goleiro, eu quero sair como herói e eu quero que os louros sejam só meus. E isso me incomoda. Até porque o Yuri não é assim. A gente sabe que ele não é, normalmente. Eu não sei o que aconteceu, eu tô tentando entender a cabeça do Yuri, porque o Yuri é um cara que briga, luta, disputa. Normalmente quando ele perde gol, você tem aquela sensação, cara, ele fez tentando acertar. Ele tentou tirar um pouquinho mais do goleiro, a bola bateu na trave. Não foi displicência, não foi a ausência de atenção, de foco, nunca é. Nesse caso aí, parece que desembarcou outro jogador ali e o Yuri Alberto fez essa barbeiragem. É inexplicável, tô tentando entender até agora. Chico, eu costumo falar muito isso. Pênalti é execução, não é desafio. O atacante não tem que desafiar o goleiro, ele tem que fazer a execução do gol. Então, toda vez que você vai desafiar o goleiro, passa a perna em cima da bola, dá passinho, dá pseudo paradinha, incomoda também. você está desafiando o goleiro. Vai lá e mete um canudo, bate um tiro de meta e acabou. Essa é a missão do pênalti, execução, não é gracinha. Olha o que o Flamengo fez, né, na disputa de pênalti. Mas eu recentemente. não vou ser hipócrita aqui, eu gosto da cavadinha. Na minha opinião, é Você vocação. lembra de Rio Francisco no nosso duplamente. Exatamente, Rio Francisco. E a personalidade de bater 2 vezes um pênalti no mesmo jogo com 2 cavadinhas, isso é raro. Yuri aprende. Mas não, tem que aprender, Rio Francisco monstro. Só que é exatamente assim, no meu ponto de vista, tem que analisar o contexto dessa cavadinha. Porque você está jogando contra um Flamengo, um time que você não pode errar. A gente sabe aqui, não pode errar contra o Flamengo. 0-0, estádio lotado, seu time já está ali numa situação que não está garantido no Campeonato Brasileiro. Pelo contrário, o Corinthians está mal no Brasileiro. Aí você vai, voltando de lesão, dá uma cavadinha. E pior do que a cavadinha, na minha opinião, Rê, é o Yuri tomar um amarelo depois indo comemorar com a torcida, sabendo que já tinha 2. Então ontem, a impressão que eu tenho é um cara que eu sou fã do Yuri Alberto, é um cara que, na minha opinião, é um grande atacante, mas ele estava totalmente fora da realidade ontem. Ele estava assim no nível... Tava desconectado. Desconectado, porque, na minha opinião, ele não é aquele Yuri Alberto que estamos acostumados, artilheiro do Brasil, que joga muita bola. Ontem era uma noite que ele parecia que não estava ali. Foi teu amigo.
Mas tá voltando, lesão, Ele né? foi tão... Tava meio... sei lá. Mas, cara, assim... não jogar contra o Inter, Aqui, será? assim, não, né? Pô, o cara Até tava... porque ele Gente, nunca pelo tomaria amor um de amarelo Deus. pra não jogar Pelo contra o amor Inter. de... Ele fez 3 contra o ele Inter no adora primeiro fazer jogo. gol. Falar um negócio... É isso. Falar um Por que que ele ia negócio... perder essa chance? Falar um negócio desse é um absurdo. E o cara forçou a tomar o cartão amarelo. Não dá pra aceitar isso, Não, mas quando ele foi lá, o gente, cara- é que ele entendeu o tamanho da besteira que ele fez. Não, mas e aí ele quis se redimir com isso o não torcedor. é. E ele tava de jejum sem fazer gols. Pô, o cara... E golaço dele, hein? Golaço. O Guinegão meteu a bola pra ele. Golaço do Yuri. Golaço. Entendeu? E a assessoria mandou essa declaração aqui do Yuri. Ele não se manifestou em vídeo, Rona, mas mandou essa nota. Peço desculpas pela cobrança de pênalti, foi um erro meu. Felizmente pude marcar depois e tirar esse peso do jejum, que já me incomodava bastante. Sei das críticas que irei receber com razão. É isso aí. Não, é isso aí. Eu acho assim, o Yuri é um cara, Renata, fundamental para o time do Corinthians. Eu não vou aqui destruir o Yuri. Não vou. Ele foi responsável na cobrança de pênalti. Sim, e ele entendeu isso. Agora, Yuri, você só tem um jeito de responder, não é com frases, isso aí não adianta nada. É no campo de jogo. E isso ele tem condição de fazer. O Yuri é um atacante confiável. Ele perdeu ontem, ele tá voltando de uma cirurgia. Ô, você tem que pensar, o cara é um ser humano. Ele tá voltando. Você acha que ele chutou em cima do Rossi a bola E porque a ele previsão quis? de volta inicial era novembro. Então, foi ele já antecipado. antecipou. Quer dizer, o cara do sacrifício, ele tem um amor pelo Corinthians Então bate gigante. certo, bate direito o entendeu? pênalti, ué. Tá certo, ele errou. Agora, você é um oportunista, vai querer destruir não o tô cara. Eu não. destruindo, Você pelo sabe o que contrário. ele vai fazer com você? Ele vai entrar em outros jogos, fazer um monte de gol e você vai aplaudir ele aqui. Agora eu quero É a ver única se numa resposta outra que você pode oportunidade dar. ele vai bater pênalti. Nunca de mais, cavadinho. Eu só acho que ele deveria dar a entrevista depois do jogo. Só isso. Eu não tô crucificando o pênalti e tal, já da maneira como ele bateu. Eu só acho assim, ó, eu errei, a responsabilidade é minha e eu, na próxima vez, eu não vou bater cavadinho. Só isso. Agora o resto acontece no futebol. Porque o jogo era pra terminar o primeiro tempo. Aí, Chico, aí acaba O também jogo- até essa coisa da especulação. O né? jogo era pra terminar o primeiro tempo 3-0 pro Corinthians. Sim. Se alguém tiver a discordar de mim, fica à vontade aqui. Era 3-0 pro Corinthians. E o Yuri perdeu um perdeu pênalti. 4 chances, pelo menos, 4 boas, chances de sim, gols boas, né? Tanto é que Eu ele acho que a mais bate. difícil foi o próprio gol que ele fez. Muito mais difícil difícil. se converter. Mas parabéns, é isso aí, muito difícil. Porque ele foi perdendo o ângulo de batida. O Léo Ele Ortiz bateu na também diagonal. ficou de passagem, né? Que é um ótimo zagueiro. Agora, o Everton também vai analisar. Pra você, o que passou na cabeça do Yuri, hein, Everton? Pra que ele tivesse essa reação e batesse com a cavadinha, não chutasse forte, não chutasse no meio, aquele pênalti de segurança. Renata, eu também acho que não é para sacrificar, mas merece uma reflexão e muito grande. Porque eu não me lembro, não estou dizendo que não tenha acontecido, eu não me lembro de algum time na temporada, e olha que eu vi vários jogos do Flamengo, que tenha feito com o Flamengo o que o Corinthians fez no primeiro tempo. Então, contra um Flamengo que tem a qualidade individual, que é ajustado, muito bem treinado pelo Felipe Luiz, pelo tamanho que é esse elenco do Flamengo, não dá para você fazer esse tipo de aposta que o Yuri Alberto fez aí. Não dá. Pega a bola. É, aquela congelada. Congelou, tipo o Yuri congelou na hora que olhou pro Rossi e não sabia o que fazer. Ou igual o Hulk quando tomou o cartão vermelho no banco. Aí ficou a mesma coisinha dele, né? Que O absurdo. Sacha tomou cartão amarelo no banco também ontem. Uma rodada meio doida, não é? Chico. Agora, Ronaldão, é você que vai falar. Eu sei que você tá muito indignado, Não, eu que você tô tá gostando, furioso eu tô com o Yuri. E, de fato, quando você tem uma pequena chance de ser superior ao Flamengo, em qualquer contexto, tem que aproveitar. É isso aí. Agora, eu tô gostando de ver meus amiguinhos, todo mundo falando, nossa, é normal, é perfeito. Não, é porque, nossa, isso acontece com as melhores famílias. Não, estamos Deixa eu falar uma coisa pra você. ponderando aqui, Nós estamos falando nós só estamos dele, criticando. agora vamos falar do grupo. Vamos. Ele arrebentou o grupo do Corinthians ontem. Ele arrebentou o time do Corinthians ontem. E se você for analisar, não foi só dentro do campo que ele fez ontem. Foi fora também. O Corinthians passa numa fase horrível. E o cara tem que colocar a mão na consciência, chegar lá e fazer o trabalho dele. Porque é dali que ele recebe. É dali que ele tem que tirar o dele também. Não é chegar. Porque para mim, o que ele fez foi uma molecagem dentro de campo. Com uma equipe que está passando por transfer ban, está passando por tudo. Ah, não é problema dele, Ronaldo. Não é. É problema do Corinthians. Então ele tem que chegar lá e executar. Foi o que o doutor falou aqui. Chegar lá e executar e acabou. Porque Ou se ontem. não tá bom pra bater, deixa o Se Maicon. ele não tá deixa bom, o ele não outro bater. joga. Hoje tem essa frescura. Tô com dor no dedinho e não jogo. Então não joga, não vá pro campo. Foram 40 mil pessoas ontem lá ver o jogo e torcer. Mesmo sabendo que o Flamengo é aquele time forte, todo mundo sabe, foi lá. Opa, é Corinthians, irmão. Então ele tem que colocar na cabeça dele, ele, Mendes, de não dar cavadinha mais. Eles não sabem fazer isso. Tem que ir lá e executar. É simples. Agora também tem que falar. Eu tô na linha do Edu. Tem que falar. Opa, fui eu, ó. A besteira foi minha e tal. Porque sobrecarregou quem? Quem que tava dando a cara pra bater ali e que fez o time treinar bem no primeiro tempo? Foi o Dorival. Os caras foram pra cima do Dorival falando besteira. Como tem gente que fala besteira, hein? Meu pai. E ele foi lá e executou. Falou, ó, você viu o primeiro tempo? Primeiro tempo o Corinthians amassou o Flamengo. Foi isso. E o Yuri arrebentou com o Corinthians ontem. É isso.
A gente vai pro YouTube agora para continuar falando sobre... Estamos aqui, ninguém para de falar nessa cavadinha maluca, sem propósito, do Yuri Alberto. O Rossi deve estar comemorando até agora. Nossa Senhora. Não é? Porque, para ele... Só que engraçado, depois disso, o Corinthians continuou melhor ainda no jogo. O Flamengo só reagiu na segunda etapa, e como reagiu. Agora, Chico, é difícil, o cara vai ter que dar a volta por cima, não contra o Inter, porque tá suspenso, mas na sequência. Então, mas o Yuri é o cara da resiliência, o cara que a gente sempre admirou a força, a volta por cima, a força que ele teve, quando ele teve momentos como os de ontem, em várias situações ano passado, e ele se recuperou. É que nunca foi por displicência. Olha o Chico coach, hein, Chico? Cara, você tá igual coach emocional Não, ontem agora. ele mostrou uma falta de cuidado, de atenção, uma preocupação com ele, que é algo que a gente não está acostumado a ver no Yuri. Então, ele vai ter que, emite uma nota oficial, não fala, baixa a cabeça e trabalha, porque é só assim. Ele vai ter que se recuperar muito bem, porque ontem, cara, a torcida do Corinthians tem o Yuri como um cara muito querido. E começou a pegar no pé. Quando ele começou a perder muitos lances e tal, depois da perda do pênalti... Você quer dizer que ele teve personalidade para fazer isso e agora para falar, mandar nota? Mas ele tem que pro inferno você também. Dorival Júnior. Na maioria das vezes, o que os treinadores, alguns treinadores do Brasil, mais pedem é tempo para trabalhar, tempo para treinar. O Corinthians teve 2 semanas praticamente corridas aí de treino e nisso foram 2 derrotas. O Corinthians está sendo mal treinado. O que explica esses resultados? Tá sendo mal treinado. Você viu o primeiro tempo ou você estava em algum outro lugar? Ah, bom. Aqui na sala. Então você não assistiu o primeiro tempo. Você assistiu? Ah, então tá bom. Então uma pergunta dessa aí, me desculpa, mas não caracteriza. Oi? Não explica nada. Nós treinamos, nós trabalhamos, nós preparamos o jogo muito bem preparado e o nosso adversário ganhou justamente porque se aproveitou de 2 situações. Foi isso. Tem que preparar a pergunta, não é, gente? Não é possível. Ele é bom, preparado. Ele não viu o jogo, né? Não, e o Dorival é uma pessoa extremamente educada. Não, ele é um cara que ele respeita todo mundo, usa um tom que nunca tá gritando. Tranquilo, assim como eu, tranquilo. Bem diferente de você, nesse sentido. Você é educado também, mas você é exaltado. Outra parada, é outro departamento. E um treinador que nós temos que respeitar, o Dorival. Porque o trabalho dele... Olha aqui, gente. O Corinthians não tem elenco, tá? O Corinthians só tem dívida. Todo dia é um problema. E o trabalho que o Dorival faz no comando do Corinthians, a torcida tem que aplaudir o Dorival. E o juiz não dá o lateral, ele quer do Corinthians, velho. Mas é com o Flamengo. Você tá reclamando do lateral também. O Chico já vai falar sobre isso, mas Marco Aurélio Cunha é pra reclamar, porque teve um... Eu falei aqui, o Ronaldo não considera. Teve um lance que era escanteio pro Flamengo e não foi dado o escanteio e o Flamengo poderia ter cobrado e feito um gol. Lógico. Então é aquela história. Agora, a rapidez e a esperteza do jogador, o jogador tem que estar atento do início ao fim no jogo. O Plata tinha entrado, ele cobrou rapidinho o lateral, nem deu tempo pra conversa. A bola não era nem dele. A bola não era nem dele. Aí é que tá o jogador que tá ligado no jogo, ele tá prestando atenção, tá focado. Não interessa se o lateral é meu ou não, se me deu o lateral, eu vou cobrar, vou bater rápido, né? E, pra falar a verdade, eu não vi bem para quem era o lateral. Tentei olhar e tal, não tive certeza. Depois eu mando no grupo. Eu também não consegui ver, doutor, se é Corinthians ou Flamengo. Também não dá pra saber. Não dá pra saber, Ronaldo. Não, o lateral era do Corinthians. Era do Corinthians, Mas é muito cômodo agora ficar esse discursinho de nossa, fomos prejudicados. É um lance que poderia muito bem ser um lance isolado também. Quantos laterais, escanteios são invertidos muitas vezes também? É um lance, não apaga a incompetência do Corinthians, principalmente com gols perdidos. A marcação também, o zagueiro do Corinthians ali, Gustavo, estava perdido no lance, esperando a bola para ele. Não acho um lance muito fácil. A proximidade dos 2 jogadores com a bola do assistente dificulta ainda mais ele tomar a decisão. É muito rápido. Ele tá lá pra isso, eu Chico. entendo, porque sai o gol, pra isso, tomar decisão, que tem um prejuízo. Mas assim, de verdade, cara, eu não consigo ter essa conclusão que vocês estão tendo, ainda mais na velocidade do jogo. É que tem uma imagem ontem que foi apresentada que ela é de frente, aí você vê que... Não, mas é uma imagem que o assistente ali em 1 segundo não tem. Não, e ele deixa, até porque aí entrou o Plata, que de maneira sábia foi lá, pegou a bola e cobrou e deu E outra, a sequência. CBF mudou a regra, né? Se fossem os gandulas, esse gol não teria Agora saído. você pega a Isso que eu ia bola falar. ali, A bola tá ali. Boa, Chico. E aí o zagueiro do Corinthians tem que prestar atenção. Se o cara vai cobrar rápido, parar na frente dele. Não. É nossa, sei lá. O Gustavo Henrique para mim, o Gustavo Henrique é o principal jogador do time do Corinthians. Esquece. É o melhor zagueiro que tem lá, acabou. É o melhor zagueiro que tem no Corinthians, assim. Se você não acha, aí você dá a tua opinião, é o que você for falar, cara. Toda hora que eu vou falar, você vai querer cortar, velho. Aí o que acontece é o seguinte, ele é o melhor zagueiro que tem no Corinthians. Mas, Gustavo, você tá jogando futebol. Você não tem que virar as costas pro lance, mesmo que a bola saiu. Porque se ele fica na frente ali, ele retarda o início do lateral e recompõe o time. Ele levanta a mão, ele levanta a mão, sabe que é do Corinthians, olha lá. Ô, Lobo, peraí, do Corinthians. Os treinadores, eles
ficam furiosos quando um gol é originado de uma cobrança de lateral. Isso não existe, Edu? Muito. É um negócio que se você tem tempo de se recompor, de se reorganizar. É que o Plata cobrou rápido. Foi você que lembrou aqui mais cedo, teve um escanteio não dado também pro Flamengo? Sim, cara. O Tchoca dá o carrinho, Pegou no desvia Tchoca, e Mas aí é contra o futuro, irmão. É contra o futuro. Aí saiu o gol e a bola era do Mas o Corinthians. escanteio Poderia poderia ter não ter saído acontecido nada, também, uma mano. jogada Poderia, mas aí aconteceu o erro aí, ó. O lateral é do Corinthians. Mas o Chico falou bem, se tivesse gandula como antigamente, não sairia o gol. Não, mas ia Itaquera, segurar. né? Não, Ia dá tempo de segurar. você se reorganizar. Tem lugar aí que os caras segurar. estão puxando a bola, vocês não falam. Everton, você tem Olha lá, essa onde que é? convicção de pra quem era o lateral, se era pro Flamengo, pro Corinthians. E no final das contas acabou, olha... Lá os caras estão murchando a bola lá. quero saber da sua opinião. Puxa a bola. Peço, inclusive, desculpas aí por não ter concluído meu raciocínio na entrada anterior. Renata, eu revi o vídeo e não tenho uma conclusão através das imagens de quem era o lateral. Eu não tive convicção. Vendo e revendo o lance, assim, mas várias vezes eu não tive convicção. Sinceramente, que eu não tive. Talvez num outro ângulo que eu ainda não vi, fique mais fácil de identificar. Mas ali os dois bateram na bola, praticamente juntos, não tenho convicção. Portanto, não dá para falar que foi um erro e que o erro fez com que o Corinthians perdesse o jogo. Acho que o erro do pênalti teve mais força nesse resultado final do jogo do que propriamente esse gol do Flamengo aí. Desculpa, na moral, aqui eu vou falar um negócio. Se o Plata tivesse batido o lateral direto, feito o gol, tudo bem. Mas, pô, ele bateu o lateral, passou por um monte de jogador do Corinthians. Não, na moral, vamos falar a verdade. É muito O lateral era do Mas Corinthians. deveria estar diferente. O lateral era do Corinthians. O posicionamento era pra receber essa bola, não pra marcar. Que o Gustavo aprenda que nunca se vire as costas pra bola, mesmo ela saindo pra linha do lateral de campo. Ainda mais sendo Flamengo, gente. E na Então, dúvida, lá estão dando contra o Corinthians. E aí, Na dúvida, é contra o Corinthians. Sempre é assim lá. Não. Ainda mais Esquece. do outro lado foi o O Flamengo. Plata tá de parabéns e o Corinthians cochilou na marcação. O Corinthians deu espaço pra todo mundo. Mateuzinho, o que você falou do Mateuzinho? Ele tá jogando pra quem? Eu acho que o Mateuzinho estava querendo jogar pro Flamengo. Mas olha só, vocês estão falando do Corinthians que foi derrotado em casa. Isso. E o Flamengo é um time que aproveitou que os principais concorrentes perderam na rodada. E ganhou. O Flamengo venceu o jogo, abriu distância, tem um jogo a menos. É um time que, se você der espaço, ele não perde oportunidade. Enquanto o Corinthians está tentando acomodar o jogo, ele estava tentando ir para cima, porque ele tem qualidade, ele tem banco. Nossa. O Carrascal jogou muita Meu Deus bola. do céu. O Arrascaeta é um cara... Eu falo que o Caio Jorge, para mim, é o craque do campeonato até agora, mas o Arrascaeta tá chegando nele, hein? Não, O Arrascaeta tá chegando não só em gols, tem um a menos, mas também em importância. Joga muito. Bom, daqui a pouquinho, tabela! Eu quero ver a tabela. Mais líder do que nunca, o Flamengo venceu o Corinthians por 2-1 neste domingo à noite de virada na Neoquímica Arena e se isolou na liderança do Campeonato Brasileiro, abrindo 4 pontos para o Cruzeiro, que é o vice-líder. Os gols do rubro-negro foram marcados por Arrascaeta e Luiz Araújo. O Timão abriu o placar com Yuri Alberto, que havia perdido um pênalti. Com a vitória deste domingo fora de casa, o Flamengo chegou a 54 pontos na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro em 24 jogos disputados. O Cruzeiro é o vice-líder, com 50 pontos em 25 partidas. Já o Palmeiras é o terceiro colocado, com 49 pontos, mais 23 confrontos. O Corinthians, jogando em casa e com o apoio de sua torcida, começou o jogo pressionando o Flamengo e criou chances claras para abrir o placar. Mas erros individuais de Yuri Alberto impediram que isso acontecesse. O centroavante, em sua melhor oportunidade, desperdiçou uma cobrança de pênalti. Tentou cavar, mas errou a finalização e entregou a bola nas mãos de Rossi, goleiro adversário. Depois ainda perdeu outros 2 gols em ótimas condições. O rubro-negro começou a gostar da partida e nos minutos finais criou 3 chances de perigo. O placar, porém, não saiu do zero. A volta do intervalo parecia boa para o Corinthians. Depois de um primeiro tempo para ser esquecido, Yuri Alberto marcou um belo gol. Deixou o Léo Ortiz na saudade. Ganhou do adversário na velocidade e bateu com força na saída de Rossi. Os erros deram lugar às lágrimas na comemoração, mas a alegria durou pouco. O Flamengo, que já havia melhorado, usou a força de seu banco de reservas para passar a dominar o adversário. Passou a criar chances, até que o destro Arrascaeta, sem espaço com a perna esquerda, bateu no canto para empatar o confronto. O rubro-negro continuava pressionando os donos da casa como se jogasse no Maracanã, e num lance rápido e polêmico que despertou reclamações alvinegras,
garantiu a virada. Luiz Araújo recebeu de Carrascal na entrada da área, bateu no canto e colocou números finais ao placar. O Corinthians entra em campo novamente na quarta-feira, às 19h30, para enfrentar o Internacional no Beira-Rio. O Flamengo recebe o Cruzeiro na quinta, às 20h30, no Maracanã. Os 2 jogos serão válidos pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro.